Em 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã, o som dos canhões cessou pela primeira vez em mais de 4 anos. Naquela manhã, representantes do Império Alemão e das forças aliadas assinaram o armistício que pôs fim às hostilidades da Primeira Guerra Mundial, o maior e mais devastador conflito que o mundo havia testemunhado até então. O armistício foi um acordo de cessar-fogo temporário firmado entre a Alemanha e os aliados, liderados por França, Reino Unido e Estados Unidos, com o objetivo de suspender os combates enquanto se negociava um tratado de paz definitivo. Embora não fosse o fim jurídico da guerra, esse só veio com o Tratado de Versalhes em 1919, o 11 de novembro é reconhecido historicamente como o fim efetivo da Primeira Guerra Mundial. O documento foi assinado em um vagão de trem estacionado na floresta de Compiègne, no norte da França. O principal negociador do lado aliado foi o Marechal Ferdinand Foch, comandante supremo das forças aliadas. Do lado alemão, estiveram presentes representantes civis e militares, que, diante da derrota iminente, buscavam impedir o colapso completo da Alemanha. Em 1918, a Alemanha enfrentava uma situação crítica por fatores como o esgotamento militar. Suas tropas estavam exaustas após anos de guerra contínua e sem vitórias decisivas. A crise interna, o povo alemão sofria com a fome, greves e revoltas. Em novembro, a Revolução Alemã levou à abdicação do Kaiser Guilherme II e à proclamação da República de Weimar. O avanço aliado, com a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917, os aliados ganharam força renovada. A ofensiva dos 100 dias empurrou os exércitos alemães de volta ao território belga e francês, e o colapso dos aliados da Alemanha. O Império Austro-Húngaro e o Império Otomano já haviam se rendido em outubro de 1918. Diante desse cenário, a Alemanha solicitou o armistício, esperando evitar uma ocupação total e negociar condições mais brandas. As condições impostas à Alemanha foram severas, como a retirada imediata das tropas alemãs de todos os territórios ocupados, França, Bélgica, Luxemburgo e Alsácia-Lorena, a entrega de armamentos pesados como tanques, aviões e submarinos, a desmobilização do exército alemão e internamento da frota naval, a ocupação aliada do território do Reno, zona estratégica da Alemanha, e a continuação do bloqueio naval, que impôs grande sofrimento à população civil alemã. Essas medidas não representavam paz duradoura, mas sim uma rendição sem combate final, com cláusulas duras que deixaram muitos alemães ressentidos. O 11 de novembro de 1918 tornou-se um símbolo do fim de uma era. A guerra havia matado cerca de 10 milhões de soldados e 7 milhões de civis, destruído impérios inteiros, austro-húngaro, otomano, russo e alemão, e alterado radicalmente o mapa político da Europa. O cessar-fogo trouxe alívio e comemoração, mas também incerteza. Muitos acreditavam que o armistício representava um novo começo para a paz, enquanto outros, como o Marechal Foch, alertavam que aquilo era apenas uma trégua de 20 anos, previsão que se concretizaria com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. O sentimento de vitória sem paz que tomou conta da Alemanha, somado às duras condições do Tratado de Versalhes, alimentou o ressentimento nacionalista e as crises políticas que mais tarde permitiriam a ascensão do nazismo. O Dia do Armistício passou a ser lembrado anualmente como uma data de reflexão e homenagem aos que perderam a vida no conflito. Em muitos países, como Reino Unido, França, Bélgica e Canadá, o 11 de novembro é celebrado como o Dia da Lembrança, Remembrance Day, com o uso da papoula vermelha, poppy, como símbolo dos que caíram na guerra. Nos Estados Unidos, tornou-se o Veterans Day, homenageando os veteranos de todas as guerras. O armistício de 11 de novembro de 1918 foi um momento histórico de grande importância simbólica, encerrando o maior conflito que a humanidade havia enfrentado até então. Embora tenha trazido silêncio aos campos de batalha, ele não trouxe imediatamente uma paz estável e duradoura. O dia marcou tanto o fim da Primeira Guerra Mundial quanto o início de um novo complexo capítulo na história do século XX. Um capítulo em que os erros do pós-guerra e as feridas mal cicatrizadas preparariam terreno para outro conflito ainda mais devastador.